E sobre essa história da Pixbet, eu achei a entrevista dele mais confusa ainda sobre o assunto. A gente separou um trechinho aqui para você ver se não está confuso. Mesmo a resposta da resposta, tipo a tréplica, estava confusa. A gente consegue colocar, produção? É um contrato de 36 meses, são 360 milhões. Existe uma multa que era de 30 milhões da Pixbet, que cumpriu um ano, tem uma multa hoje de 20 milhões, que ela vai arcar, fora esse patrocínio, 360 milhões, ela arca com mais a multa, tem uma antecipação, que aí é o Corinthians, foi feita uma antecipação quando assumiu esse contrato com a Pixbet, e essa é o Corinthians que vai arcar com essa antecipação, porque esse dinheiro foi nós que antecipamos, foi eles que anteciparam, né? Você E entendeu? aí, Samir, é confuso, né? Não, é muito confuso. E tem uma coisa que, às vezes, eu vejo as pessoas, né? É uma coisa que eu nunca vou fazer na vida é defender o errado. É impossível. Mas a questão da multa, né? Ontem tinha gente defendendo que o Corinthians pegou um patrocínio de 370 milhões, né? Contando aí as luvas, né? E simplesmente tem que pagar uma multa de 20. As pessoas acham maravilhosa essa conta, né? Tem 350 aí de bônus. Mas não é assim que tem que se pensar. Por quê? Porque esse novo patrocinador do Corinthians, ele vai pagar realmente 360 milhões, 370, mas isso é mensalmente. Mensalmente vão ser 10 milhões por mês. Só a multa é 20 no ato. E o Corinthians está aí, ó, com problemas de pagamento. Toda essa lista que o PVC colocou, muita coisa não deu errado por questão de grana. O Garro ainda não foi pago. O Lucas Veríssimo, que pouca gente fala, não tem essa questão, o jogador vai viver o sonho do Catar. O Lucas Veríssimo é grana também, porque o Corinthians tinha que pagar uma entrada ao Benfica. Essa entrada não foi paga. E por conta disso, o Corinthians deu a brecha para o jogador ir embora. Porque se o jogador pode ter o sonho do Catar, como o torcedor gosta de brincar, o que aconteceu com o Roger Guedes, no caso Veríssimo, se o Corinthians paga o Benfica, ele querendo ou não, ele ia ficar e ia jogar no Corinthians como estava treinando e poderia, né, defender o time na temporada. E na questão do patrocínio que a gente está falando agora, o Corinthians só recebe 10 milhões por mês e já tem que pagar uma multa de 20 e não está conseguindo contratar ninguém porque não tem dinheiro. Não pagou o Garro ainda, né? O presidente do Tadieres, ele fala que é quase impossível melar o negócio, mas ele falou, esperamos pagar na segunda, esperamos pagar até terça, ele está confiante, esperamos pagar até quarta, agora ele já mudou o discurso também. Então, todo o problema do Corinthians é grana. Essa questão do patrocínio, não adianta se iludir com esse valor cheio, 370 milhões. Poxa, maravilhoso. Só que são 10 milhões por mês só, já tendo que pagar uma multa de 20. Só colocar uma coisa aqui, Samir, eu que só é importante. discordo. Diz você primeiro. Não, é que eu discordo um pouco, porque eu acho que o problema não é grana. O problema é uma administração ruim, porque, tudo bem, não tem grana, não teria feito todo esse papelão que fez. Eu acho que falta um diretor executivo de peso mesmo, um nome profissional, e aí não teria todo esse problema. Não, sim, nesses casos, grana. Eu concordo contigo, não é só grana. Tá ocorrendo uma baita incompetência. O Corinthians precisa urgente do executivo de futebol. Concordamos nisso perfeitamente. Mas o discurso é que parece que tem muita grana. É isso que eu quis dizer. Porque você fecha o patrocínio de 370 milhões, você ganha 10 por mês, aí você vai na televisão e anuncia que fechou mais as placas de publicidades da Arena por 240 milhões. Então você está com um discurso que parece que, né, você colocou a casa em dia e está cheio de grana, mas você não está conseguindo pagar nada no mercado. Esse é um caminho, essa é uma vertente. Então, falta grana, sim, para muita coisa, apesar do discurso que eles estão falando que tem dinheiro. E, claro, a incompetência é indiscutível, Dom. Isso daí, o Corinthians precisa de alguém no mercado que saiba conduzir as situações, alguém experiente, né, no mercado. Enfim, o executivo o Corinthians tem que contratar urgente e, claro que isso vai ser corrigido, eles vão ter que ir em busca de alguém que venha realmente negociar diretamente com os clubes e empresários do mercado, porque
tá difícil. Eu converso com alguns empresários, agentes que a gente conhece do mercado, que vão negociar com o Corinthians. Tem muita gente pulando fora porque acha bem confusa a negociação. Até o caso do Gabigol. O Corinthians se deu bem com o Flamengo no caso do Gabigol. Mas com os agentes do Flamengo, a negociação também foi uma negociação com muitos ruídos, né? E não passou confiança nenhuma, né, ao Gabigol e aos representantes do atleta. Só para arredondar a história aqui, Domi, assim, importante colocar. O Corinthians tem duas dívidas o Corinthians tem dois problemas. Esquece a palavra dívida. Tem dois problemas nesse caso da Vai Debet. O primeiro problema é o adiantamento que recebeu de 30 milhões de 20 milhões de reais que o Corinthians vai ter que devolver, porque ele recebeu o adiantamento, isso na gestão do Ilho. O contrato com a PixBet dizia que havia exclusividade para outras casas de apostas, então tinha que ser rescindido com a PixBet para assinar com a Vai Debet. Para isso tem que devolver o adiantamento, são 20 milhões. A questão da multa, que era de 30 e caiu para 20 porque teve um ano de contrato cumprido, então são 20 milhões de reais. Neste caso é importante salientar o que o Corinthians explicou, e demorou para explicar, mas explicou, que a Vai Debet vai adiantar 20 milhões de reais para que o Corinthians pague essa dívida. O erro de comunicação lá da Augusto Melo foi dizer que a Vai Debet pagará a multa. Não é isso. A Vai Debet vai pegar, são 36 parcelas de 10 milhões de reais. A Vai Debet vai pegar a 35ª e a 36ª parcelas e vai adiantar para que o Corinthians quite a multa com o PixBet. Então, esse dinheiro vai entrar e sair do cofre do Corinthians. Isso quer dizer, lá na frente você não vai receber. Agora, tem uma questão que é importante, que aqui não é uma desconfiança, mas é uma dúvida que o mercado está colocando. Muita gente está apontando para o fato de que a Vai Debet só tem 300 mil reais de capital social e que é muito difícil cumprir um contrato de 370 milhões de reais. Então, o mercado está olhando, não sou eu que estou olhando desconfiado, o mercado está olhando desconfiado para esse contrato, a ponto de ter saído a matéria da Folha de São Paulo no domingo passado, falando que a Vai Debet não fez a manifestação prévia para se cadastrar no Ministério da Fazenda e fazer a sua regulamentação para a sua atividade como site de apostas. Isto não é um problema. O Ministério da Fazenda esclarece que não é um problema, ela vai se cadastrar normalmente, mas esse é um dos fatores para que o mercado olhe perguntando se de fato a Vai Debet vai pagar as 36 parcelas do contrato. Agora ela está pagando a 35 e a 36, a parcela 35 e 36, para adiantar o valor da multa e o Corinthians quitar esse valor. Aí o nosso editor-chefe aqui, o Thiago Moller, de manhã cedo, ele falou, gente, vamos tentar olhar também o lado positivo dessa nova diretoria. Eu confesso que eu estou bem mais pessimista do que otimista com relação a isso, mas ele levantou aqui os seguintes aspectos. Apesar desse erro na história da multa, o patrocínio continua sendo bom. O Félix Torres, zagueiro equatoriano, está sendo muito elogiado. Ele dispensou veteranos, que a gente falava muito isso na última temporada, e tem a questão do naming rights do CT também. E aí queria saber de vocês, começando com você, André, que está aí, que é cabisbaixo. Tô mandando umas mensagens aqui apurando uma história do Garro. Beleza, mas aí eu já pergunto rápido para você volta para a apuração. Você acha que essa diretoria tem mais questões, mais acertos ou mais erros? Poxa, mas é muito mais erro do que acerto. O PVC listou ali acertos. São poucos, não tem como. Eu acho assim, começa, para mim, assim, vou citar só um errinho sutil. Você tira o nome do Joaquim Grava do CT sem comunicar o Joaquim Grava, sem chamar o Joaquim Grava e falar assim, Grava, você tem um baita nome na história do clube, você é um baita de um profissional, um grande corintiano, vamos fazer aqui porque a gente vai tentar vender o naming rights do CT
para trazer dinheiro para o clube, receita e tudo mais, tudo bem, vamos fazer uma homenagem aqui a você, chamar a imprensa. Não. Então, assim, estou falando de um erro pormenor em relação aos erros graves que já aconteceram e que o PVC listou. Então, assim, não tem nem como. Se a gente fizer uma enquete aí, é 99,1%. E aí, PVC? Não, eu acho que o único ponto favorável é você estar conseguindo, em teoria, colocar dinheiro. O contrato do name rights do CT não está vendido. Está negociando. Ele tem a perspectiva de vender, mas não está vendido. Quando você diz, eu tenho um contrato de 370 milhões de reais para os próximos 3 anos. Se esse contrato se confirmar, é verdade, esse é um ponto positivo. O problema é que o mercado olha para esse contrato com desconfiança e quem vai ter que lidar com essa desconfiança quem vai ter que confirmar que existe confiança é o tempo. O mercado está apontando para dúvida em relação ao capital social da empresa versus o volume de dinheiro que vai entrar. Se esse volume de dinheiro entrar de fato nos próximos 3 anos, será aplaudido como o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro. Isso será positivo. Mas eu estou me permitindo, diante da desconfiança do mercado, esperar. Você vender as placas de publicidade para a Brax por 240 milhões de reais é um valor importante. Verdade que a Brax está entrando muito forte nesse jogo político da CBF. Também, a gente vai tratar disso em outro momento. Então, não pode ficar refém de um contrato deste. O Corinthians tem que ter liberdade para entender o que vai votar, como fará as suas opções para fazer parte da Libra e para fazer parte da eleição da CBF. Mas o dinheiro, entrando esse dinheiro, é um aspecto positivo. A questão é se o dinheiro de fato entrará. E nessa confusão toda fica o Mano Menezes, né? Tentando contar com jogadores que não sabe agora se vai contar realmente ou não. E aí a gente perguntou na nossa enquete, Samir, se ele tem a pior situação entre os grandes de São Paulo. E por enquanto, 72% estão votando que sim. Concorda? Concordo, porque é só a gente observar o banco de reservas do Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. Contou com vários, né, jogadores do Sub-17, atletas que nem foram relacionados para inscritos, né, na Copa São Paulo, enfim, a situação do Corinthians. O Corinthians chegou a ter 19 atletas, né, nos treinamentos, então realmente a situação do Mano é complicada. Até porque a pré-temporada, né, 12 dias que ele teve de treinamento, o Lucas Veríssimo foi o zagueiro titular, a gente vinha informando aqui, e o Galo jogou como titular também, né, nos treinamentos, inclusive nos jogos treinos que o Corinthians venceu. E aí você chega para a estreia e você não pode contar com esses jogadores. O Félix Torres teve que entrar, né, de última hora na função do Veríssimo e o Rojas assumir a posição do Galo. Então, com certeza, a situação mais difícil é a do Mano Menezes, porque os reforços que o Mano esperava que chegariam não chegaram, o jogador, os pontas, né, os extremos, o Corinthians precisa muito. Eu acabei de subir agora que realmente o Corinthians voltou a negociar com o Pedro Raul, mas não é o que o Corinthians precisa hoje. O Corinthians hoje precisa urgentemente de jogadores de beirada. O próprio Romero, que tem feito bons jogos, ele atua melhor dentro da área, ele tem sido muito decisivo dentro da área. E o Corinthians agora vai e contrata o Pedro Raul. Será que o Pedro Raul vai entrar na lista do nosso editor, do Thiago, essa lista um pouco mais otimista, ou na lista do PVC? Será que vai ser o número 10, né, da lista do PVC? Não sei. Eu desconfio muito da contratação do Pedro Raul, até porque o Corinthians vive esse problema dos extremos há muito tempo e não está conseguindo fechar com ninguém no mercado. Então o Mano Menezes está numa situação bem difícil, a não ser que passe a jogar com o Yuri Alberto. Ele até fez uma jogada de ponta, né, pela direita no jogo contra o Guarani, que ele cruza e o Michael erra o gol. Enfim, eu não contrataria o Pedro Raul, né? A gente sabe que não é um jogador barato, a gente não tem os valores ainda, mas o Toluca não vende por 5 milhões de dólares
por menos de 5 milhões de dólares, porque foi o que ele pagou junto ao Vasco em junho de 23. Então, para mim, pode ser mais um erro vindo aí, né? A gente já tinha falado algumas vezes, né, PVC, dessa contratação do jogador de 27 anos, que estava mais para não do que para sim. E aí continua ventilando que o Corinthians está lá conversando. Não, o Pedro Raul, há 2 dias, há 2 dias não, há 1 dia e meio, na noite de terça-feira, de segunda-feira, depois da vitória sobre o Novo Horizontino na Copa São Paulo, o Rubens Gomes disse que não tinha negociação com o Pedro Raul e que o centroavante reserva era o Arthur. Na terça-feira vem a notícia de que sim, está negociando com o Pedro Raul. Agora, tem coisas que são... O tamanho do Pedro Raul, eu acho que até que se negocia com o Pedro Raul e o Pedro Raul não vem, é diferente de você anunciar que está adiantada a negociação com o Gabigol e trazer o Ranieri. O Ranieri vai fazer sucesso no Corinthians, mas veja, estamos falando de comunicação. O problema do Augusto Melo, o Augusto Melo foi o candidato eleito por protesto. O Augusto Melo é o cacareco do Corinthians. O cacareco era um rinoceronte fêmea que habitava o zoológico do Rio de Janeiro em 1959, foi transferido para o zoológico de São Paulo e nas eleições para vereador de São Paulo teve 140 mil votos, porque você pegava a cédula e escrevia cacareco. Então, o que foi o cacareco? O cacareco foi o voto de protesto. O Augusto Melo foi votado, eleito pelo protesto contra as gestões anteriores. Então ele precisa se comunicar a mostrar que ele pode ser muito mais do que isso. Por enquanto, a gente está olhando para ele com a possibilidade de que ele entre para o folclore do futebol, como entrou o Bastos Neto no São Paulo. Sabe, o Bastos Neto era o presidente do São Paulo, que entrou no gramado do CT da Barra Funda, chamou o Márcio Santos, zagueiro campeão do mundo, e disse: olha, é assim que cabeceia. Era o presidente que dizia, que na reforma no Morumbi, ele dizia: o torcedor não pede, queremos amortecedor, amortecedor, amortecedor. O torcedor pede, queremos jogador, jogador, jogador. Ou o Arnaldo Tironi, que era o presidente que dizia no Palmeiras que o Palmeiras tem hierarquia, o presidente está acima e o que o Filipão decidir nós vamos acatar. O Augusto Melo tem que tomar cuidado para não entrar nesse folclore. E ele pode se comunicar de uma forma muito melhor. Mas quando ele anuncia o Gabigol e contrata o Ranieri, ou quando ele enumera 9 erros nos primeiros 22 dias, é sinal de que ele precisa olhar para o que está acontecendo e projetar como mudar isso, como melhorar isso. O problema é que nós já temos 10, tá rindo... né? O PVC, desculpa, Dona, o PVC lembrou do Ranieri, que o Corinthians também, né, não tinha pago ainda, e o Cuiabá cobrou. Teve essa questão do Ranieri também, né, que foi os 800 mil euros, que ficou aquela expectativa se o jogador ia estrear ou não no Campeonato Paulista. Também teve polêmica, e mais um envolvendo pagamento. Mas esse estreou, né? Então... folclore? Queria contar um folclore, já que o PVC contou um. O falecido Friso. A gente perguntou para ele: seu Friso, o Palmeiras está contratando barcos? E aí ele falou assim: mas o Palmeiras não é uma marina para contratar barcos? Dia seguinte, Hernan Barcos chega a São Paulo para fazer exames médicos. É isso. Ou o Palaia, da autoentrevista. PVC, a galera tá rachando o bico. Eu também ri muito com essa história do cacareco. Do nada, um hipopótamo. Rinoceronte. Muito bom. A rinoceronte. Pior. Mas isso é história do Brasil. Maravilhoso. Eu estou brincando com o cacareco, só explicando o que foi o cacareco, porque o cacareco foi um rinoceronte que recebeu 140 mil votos para vereador em São Paulo. Era o quê? E talvez fizesse um trabalho melhor que alguns vereadores. Exato. Foi o que se imaginou na época. E é o que não pode ser o Augusto Melo. Ele não pode ser apenas o cacareco, apenas o voto de protesto. Tem um superchat aqui do Antônio Muniz, muito obrigada. Ele diz o seguinte: bom dia, são 40 milhões, multa e luvas. Caso 12, o Corinthians já assinou o distrato com a PixBet? Já assinou, né, Samir? Não, existe... Eu não ia dar essa informação porque uma fonte me chamou passando isso, eu queria confirmar com outras fontes, mas já está pipocando essa questão de que o fato do Corinthians ter
jogado com a camisa da VideBet na estreia do Paulista interrompido com a PixBet, gerou mais uma multa de mais de 20 milhões. Ainda vou tentar confirmar isso daí, Domi, mas é uma coisa que já está pipocando, que a multa, né, pode ser 40 e não 20. E o Então caso, pode ser não, 12 erros, né? pode ser 12 erros. A multa já tem 40 para pagar, né? São 20 da devolução do adiantamento e 20 da multa. Pode virar 20, pode virar mais 20, como o Samir disse agora. Tem um caso no Palmeiras, que a Leila Pereira lembrou na semana passada, e é importante sempre dizer que não houve má fé. Ninguém está aqui acusando o Augusto Melo de má fé. A gente está falando sobre equívocos e ajustes que precisam acontecer na gestão. O Palmeiras, em 2010, trocou o patrocínio da Samsung pelo patrocínio da Fiat e rompeu de maneira unilateral o acordo que havia com a Samsung. Isso acarretou um processo que está em vias de terminar, e se não houver acordo, o Palmeiras vai pagar 50 milhões de reais de multa. E esse tipo de contrato precisa ter cuidado. Na semana passada, a Leila Pereira falou sobre isso. E esse início do Augusto Melo só serve para avalizar a Leila Pereira no que ela está dizendo, em relação a erros de gestões do passado. Se na entrevista de outubro a Leila não foi bem, na minha opinião, na da semana passada ela foi precisa em tudo. E um dos assuntos em que ela foi muito coerente foi o assunto da multa, que está prestes a explodir. O Palmeiras tem que pagar 50 milhões de reais por uma rescisão unilateral de contrato de patrocínio. Boa. Samir, eu vou me despedir de você, porque a gente vai colocar o Perrone na nossa conversa. Mas eu queria também te passar uma pergunta, e aí você já arredonda e já responde a pergunta. Você acha que esse time do Corinthians agora é pior do que terminou o ano passado? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas hoje por conta, né, até da carência no elenco, né? O Mano tem poucas opções no elenco hoje. Talvez, né, houve demasia naquela limpeza, porque isso é discutido lá dentro, tá, já do Corinthians. Acham que, eu já vi esse tipo de conversa lá dentro, acho que, por exemplo, o Galo é muito bom jogador nessa avaliação dos 12 dias, mas eu já ouvi conversas do tipo de que o Renato Augusto ou o Juliano, um dos dois, poderia potencializar mais ainda o Galo se estivesse no elenco. Então, a gente vai descobrir se houve essa demasia ou não, claro, com o tempo, mas hoje eu acho pior sim. E na questão dos jogadores, do pagamento ainda houve o Félix Torres, que ficou preso lá, né, no time mexicano. A gente sabe que virou até meme, um sonho de liberdade, o resgate do soldado Félix. Teve um monte de meme. Isso aí também deu noticiário. O Will Torres, vem. O caso Ranieri também, todos os jogadores que estavam treinando já, e o Corinthians não havia ainda feito o pagamento. Então teve Ranieri, teve Torres, o caso Mateuzinho mais emblemático, não pagou a primeira parcela do Lucas Veríssimo. Resumindo, o Corinthians está parecendo aquele pessoal que não tem muita intimidade com a internet, vai fazer a compra e quando coloca no carrinho, adicionar ao carrinho, precisa explicar que adicionar ao carrinho ainda não comprou. Precisa finalizar a compra. Esse é o grande problema do Corinthians hoje. Está adicionando muito ao carrinho, mas não está finalizando a compra. Boa, Samir. Muito obrigada e até breve. Bom trabalho por aí. Um abraço, Domi, Hernan, PVC. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Valeu.